Bom dia, pessoal do oitavo ano. A aula de hoje é de inglês, língua inglesa. Então, façam o cabeçalho, coloquem lá a data de hoje, dia 12 de maio, componente curricular ou disciplina, né? Língua inglesa. O tema, o conhecimento ou conteúdo, como nós costumamos colocar, Simple Future e o Going to. Então, aqui também tem as habilidades, quer dizer, os objetivos da aula. Não precisa copiar, é só para vocês saberem. Relacionar as partes verbais e não verbais de um texto, né? Então, tem muita tirinha, é para vocês entenderem a ligação entre o desenho e o texto. Construir o repertório lexical, então, compreender como é construído o tempo verbal. No caso aqui, nós vamos falar de futuro, tá? E aí vocês vão fazer as seguintes atividades. Nessa primeira atividade, copiem o enunciado da questão, read the comic strip and answer the questions in your notebook. Ou seja, leia a tirinha e responda as perguntas no caderno. Não precisa copiar os desenhos, tá? Mas eu acho que seria interessante copiar a tirinha, ou se quiser imprimir a folha também, sem problema. E aí traduzam embaixo. Então, antes de começar as questões, traduzam a tirinha, tá? Até para facilitar o seu entendimento. E aí você vai copiar as questões, ou se imprimiu a folha, respondam na folha mesmo. Vão responder a, B, a C. A A e a B são de escrever, são subjetivas. E a C é objetiva, tá? Então, vai ter só uma resposta certa. Na questão 2, antes de passar para a pergunta, tem uma explicação, um pequeno texto. As histórias em quadrinho, comic strip, têm o objetivo de contar uma história, ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. Desse modo, o autor da história em quadrinho, comic strip, a seguir, quer dizer, essa daqui, apresenta alguns motivos que levaram a 1 milhão de espécies em extinção. Identifique-os. Então, eu quero que ao ler esse textinho, essa história em quadrinho, essa tirinha, você, ou comic strip, você identifique, segundo o autor da tirinha, quais foram os motivos que levaram à extinção de 1 milhão de espécies do planeta. Então, como é que vocês vão fazer isso? Lendo o que está escrito aqui. Leiam em inglês, tentem ler, tá? Vou dar aquela gaguejada. One million, né? Mas vão tentando. 1 million espécies. Então, vão tentando. Depois traduzam embaixo. E aí você vai entender o texto. E aí você vai listar, vai escrever quais foram os motivos que levaram a essa extinção, ok? Aí nós vamos para a atividade 3. A atividade 3 está aqui. Também é outra para ler a tirinha e responder a pergunta no caderno. Observa, então, se nós estamos falando da ligação entre o texto verbal, quer dizer, a letra, o texto escrito, e o não verbal, a imagem, o desenho, então, observe, não é só olhar o texto, observe a expressão do rosto das personagens. Eu imprimi em preto e branco, mas vocês podem imprimir colorido, ou lá no PDF que eu vou mandar tá colorido. Traduzam, entendam, tentem inferir a ironia, o humor, a crítica. E aí vamos para as perguntas. Copie, se tiver imprimido, responde aqui mesmo. A B e a C, certo? A e B, de novo, subjetiva, C, objetiva, de marcar X. Aí vem uma explicação. No terceiro quadrinho, Helbert usa a seguinte construção verbal. You're not going to have, para se referir ao evento no futuro. Veja a diferença entre o uso do going to e do will. O uso de going to e will é o mais frequente quando pensamos no futuro na língua inglesa. Então, quando queremos construir frases que vão falar de coisas que ainda vão acontecer, geralmente aparece ou o going to ou o will antes do verbo. Nós utilizamos going to frequentemente para planos e intenções futuras. Observe os seguintes exemplos. E aí nós temos os exemplos. Exemplo 1. I'm going to sell my car. Eu vou vender o meu carro, uma ação futura. Em algum momento do passado ou do presente, o sujeito, o eu, decidiu vender o carro. E em algum momento do futuro, há a intenção de venda. Então, é certeza que ele tem essa intenção de vender o carro dele em algum momento. A2. Anna is going to open her own business next month. Ana vai abrir o seu próprio negócio mês que vem. Também dá ideia de certeza. É futuro e dá ideia de certeza que a Ana vai abrir esse negócio dela, né? Então, eu também usei o going to.
Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós percebemos que a ação, mesmo dita ou planejada no presente ou no passado, dá a ideia de coisas que vão acontecer no futuro, mas que o falante, o locutor, quem está emitindo essa mensagem tem certeza dessa ação. Olha o exemplo 3. What are your plans for vacation? É uma pergunta, aí a outra pessoa responde: I'm going to travel with my family to Salvador. Quais são seus planos para as férias? Aí a pessoa respondeu: eu vou viajar com minha família para Salvador. O sujeito da frase fez um plano de viagem. Isso significa que não foi uma decisão espontânea do momento, mas tomada antes, tá? Então, ele tem certeza que vai viajar para Salvador. Ana tem certeza que vai abrir o negócio. A pessoa lá tem certeza que vai vender o carro dela. Então, são ações que acontecerão no futuro. Eu usei o going to antes do verbo. Eu usei o going to antes do verbo. E aqui também o going to antes do verbo, certo? Agora, e quando a ideia do futuro é dúvida, não é certeza? Aí a gente usa o will. Tanto o will como o be going to expressam a ideia de futuro. Além disso, podemos usar as duas estruturas para falar de planos futuros ou fazer predições. No entanto, há diferenças de sentido quando usamos um ou outro, o que pode levar o aprendiz da língua estrangeira a se confundir. No caso de predições futuras, a estrutura be going to é usada quando temos evidências de que algo acontecerá. Então, é quando tenho certeza. Enquanto com o will, a predição provavelmente acontecerá. Então, eu tenho dúvida, eu não tenho certeza, depende de outras condições. Assim, é comum que expressões como probably, perhaps, definitely, I think sejam usadas nas orações com will. Isso aqui, só leiam, tá? Se quiser copiar, se achar importante, copiem. Se não, só leiam. Agora vamos para cá. Então, relembre, uso o going to quando eu falo de coisas que vão acontecer no futuro e eu tenho certeza. Eu coloco o going to antes do verbo. Uso o will quando eu falo de coisas que vão acontecer no futuro, mas que é provável, que talvez aconteça, né? Que eu acho que acontecerá. Então, não é mais certeza. Observe os exemplos. Então, tem aqui. I think they will win the game. Eu acho que eles ganharão o jogo. É provável que eles ganhem o jogo. Então, eu já não tenho certeza. She studied a lot. She's going to pass the test. Então, olha a diferença. Nesse primeiro exemplo, eu acho que eles ganharão o jogo. No segundo exemplo, ela passará no teste. Eu estou afirmando, porque antes apareceu uma evidência. Ela estudou. Então, consequentemente, eu espero que ela passe no teste. Esse último exercício, muito simples. Questão 4. Vocês vão completar o espaço colocando o going to. Mari going to travel to Aruanã next July. Então, só completar com going to. Se imprimiu a folha, é só completar. Se não imprimiu a folha, copia e responde, tá bom? Então, a atividade é só essa, simples assim. Não precisa copiar as tirinhas, mas precisa traduzir. Se imprimiu, é só traduzir aqui nas laterais, ou onde você quiser, e colar essa folha no caderno. Terminou de responder? Tira a foto do caderno e me manda, ok? Por essa semana é só isso mesmo. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida pode chamar no privado, viu? Até a próxima.